de hoje estamos aqui com a soundbar mais barata e compacta da LG, que busca ser uma alternativa para quem quer melhorar sua experiência sonora, mas sem gastar muito. Mas será que essa economia de dinheiro compensa? E para quais usos ela é mais indicada? Tem algum outro modelo que valha mais a pena? São esses pontos que a gente vai tentar responder para vocês aqui nesse vídeo. E eu já vou começar falando sobre o que eu acredito ser mais importante para a maioria das pessoas que buscam um aparelho como esse, que é a qualidade de som. Esse modelo aqui possui 2.1 canais, ou seja, ele entrega um som estéreo que consegue separar os sons da direita e da esquerda. E o ponto 1 é referente ao seu subwoofer sem fio, que é esse aparelho aqui mais voltado para produzir os sons mais graves. Ele tem ao todo 160 watts RMS de potência, ou seja, não vai entregar um volume muito alto e por isso ele é mais indicado para ambientes menores, como um quarto ou uma sala não muito grande, ou até para quem mora num apartamento e não pode usar o volume muito alto. Vale acrescentar que esse modelo aqui é mais voltado para quem vai utilizar em conjunto, como TVs, projetores ou outros equipamentos mais de entrada, que tem um som originalmente um pouco mais fraco. E nesse caso, sim, ela vai conseguir trazer um ganho de volume e até mesmo um ganho de qualidade. Só para vocês terem como referência, quando eu falo em TVs de entrada, na LG estaríamos falando principalmente das linhas UHD e NanoCell, além de algumas Kenedys, que geralmente entregam um som de no máximo 20 watts de potência. Só que eu também cheguei a testar ela com uma OLED, que é uma das TVs mais premium da LG. E nesse caso, eu achei que o som original da TV já estava até mais alto e encorpado que o som da própria soundbar, o que reforça essa questão de para quais produtos ela é mais indicada. Então se você tiver um aparelho com um som muito bom ou um ambiente muito grande, a potência do SQC1 provavelmente vai ser insuficiente, pelo menos para te impressionar. Sobre a qualidade do som, esse modelo traz um áudio mais equilibrado. Aqui temos apenas duas equalizações de áudio, a padrão, que é chamada de Standard aqui no controle remoto, e também o modo Bass Blast, que é um modo que dá um reforço nos tons mais graves. Eu preferi manter nessa segunda opção, especialmente para músicas e filmes. Só em alguns vídeos do YouTube, como esse que vocês estão vendo aqui, e alguns programas de TV como jornais, onde geralmente o som é mais focado em uma pessoa falando, que eu preferi usar no modo Standard. De qualquer forma, acho sempre válido, caso tenham essa barra, testar qual modo te agrada mais nos conteúdos que você mais assiste. E já que eu comentei um pouco dos graves, acho legal falar sobre o subwoofer desse modelo. Mesmo sendo um pouco mais compacto, ele é o principal responsável pelo ganho de som desse modelo, porque esse subwoofer já consegue entregar graves vibrantes e impactantes, especialmente utilizando nessa equalização Bass Blast e elevando o nível do woofer aqui pelo controle remoto. Só tem que cuidar um pouco ao elevar o grave na potência máxima, porque em cenas com muitos graves, como por exemplo em explosões em filmes, além de vibrar um pouco do nosso ambiente, que é algo bom, a gente conseguia reparar num pequeno ruído de vibração no próprio subwoofer se vibrando, provavelmente por ele ser construído com materiais mais simples. Vale acrescentar ainda que esse modelo aqui é compatível apenas com Dolby Audio e não tem suporte a Dolby Atmos e nem DTS, nem mesmo nas suas versões virtuais, que são formatos que melhorariam a imersão em conteúdos compatíveis. E em relação às conexões, temos aqui cabo óptico, USB, P2 e Bluetooth. E nesse momento, muitos de vocês podem ter sentido a falta da porta HDMI ARC, que é a mais comum atualmente para utilizarmos nesse tipo de aparelho. E realmente a SQC1 ficou devendo nessa, por não trazer entrada para esse tipo de cabo. Então, como já vem junto da caixa do produto um cabo óptico, eu optei por usar essa conexão aqui durante os meus testes. Até porque a grande maioria das Smart TVs tem suporte para essa conexão. Só que vale reforçar que pelo fato de não ter HDMI ARC, algumas integrações podem não funcionar tão bem. Por exemplo, eu só consegui aumentar ou diminuir o volume usando o controle da própria barra,
pois com o controle da TV não funcionava. Mas quando eu mudei o tipo de conexão e usando a opção sem fios via Bluetooth, eu consegui controlar o volume pelo controle da própria televisão. Então sim, podemos perder algumas integrações, mas provavelmente isso vai variar muito do aparelho que você for conectar e qual conectividade você vai preferir utilizar. Falando agora sobre o seu visual, o que mais chama atenção é que ela é bem compacta e inclusive é a menor soundbar que eu já testei entre os modelos que vem com uma subwoofer. Isso inclusive pode ser uma vantagem para quem tem menos espaço no rack da TV ou quer utilizar com TVs de menores polegadas. Tô passando para vocês as medidas aqui da barra para vocês darem uma conferida melhor e agora uma imagem dela ao lado de uma barra mais cara da LG que, como vocês conseguem reparar, é bem mais comprida. Embora toda a estrutura aqui da barra seja construída apenas em plástico, visivelmente falando, não ficou parecendo algo ruim. Inclusive, temos um acabamento bem diferente aqui na lateral. Geralmente os outros modelos da marca é só uma lateral reta e lisa, sem tantos detalhes. Dando uma olhada aqui na parte superior, até pode parecer que os botões da barra são sensíveis ao toque, como acontece nos modelos mais caros da marca. Mas na verdade, os botões são físicos e eles estão meio que escondidos aqui na parte de trás. E também na traseira ficam as conexões para quando for conectar algum novo dispositivo. Na parte de baixo, temos aqui furações para quem deseja pendurar a barra na parede ou num painel, embora nesse modelo aqui seja o primeiro da LG que eu testei que não veio com os suportes inclusos na caixa. Agora, caso decida deixá-lo em cima de um rack ou de uma bancada, os seus pezinhos são emborrachados, para deixar ela bem fixa aqui na mesa durante a sua utilização. Um detalhe que eu acabei sentindo falta é a presença de um visor aqui na frente. Aqui temos apenas uma alternativa que a LG encontrou, onde mostra o tipo de conexão selecionada e tem uma luz vermelha que pisca quando a gente faz algum comando pelo controle remoto. Só que pela falta de uma telinha com mais informações, ou então uma conexão com um aplicativo de celular, às vezes alguns comandos ficavam um pouco confusos. Por exemplo, aumentando o volume, eu não sei exatamente em que volume está olhando para a barra. Eu só sei quando chega no volume máximo, porque o LED vermelho para de piscar. O mesmo acontece no ajuste de potência aqui do subwoofer, onde eu não sei o nível que está configurado no momento. Se eu ficar clicando aqui no woofer menos, por exemplo, eu só sei quando chega na potência mínima, pois como eu comentei, o LED para de piscar. Olhando agora para o subwoofer, ele também é um pouco mais compacto, como vocês conseguem conferir nessas medidas que a gente está passando na tela. A sua construção é na maior parte em madeira e algo que me chamou a atenção é que ela tem um nível de acabamento um pouco inferior aqui na parte de trás, que pelo menos é a parte que geralmente fica um pouco mais escondida aqui no aparelho. O seu design, além de contar com um tamanho menor, ficou com um visual um pouco diferente dos outros modelos da marca, e especialmente pelo woofer aqui na lateral, que tem esse acabamento mais saltado. Mas mesmo com algumas economias de construção, eu acho que o visual dele, de forma geral, até que ficou bonito. Antes de partir para as conclusões, só queria aproveitar e perguntar o que vocês acharam dessa soundbar. Acham que ela vale a pena? Teriam interesse em comprar uma dessa ou preferem já partir direto para um modelo mais completo? Coloca pra gente aqui no campo de comentários. E se você tem alguma soundbar da LG e quiser compartilhar como está sendo a sua experiência com ela, fique à vontade para comentar, porque isso agrega demais aqui ao conteúdo do vídeo. Mas enfim, depois de ver todos esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo, será que vale a pena a compra da SQC1? Pessoalmente, eu acredito que a resposta para isso depende muito do seu objetivo com a soundbar e do valor que você pretende investir na compra. Caso a diferença de preço dela para a soundbar S40T, que é um modelo acima da LG, não seja muito grande e você tiver condições de pagar essa diferença de valores, acho que vale muito mais a pena ir direto nesse modelo superior, que tem um som mais alto, mais definição do som, mais conectividades, mais recursos e entrada HDMI ARC, entre outros benefícios que esse modelo mais caro já traz. Vou passar para vocês agora uns testes que eu fiz com as duas ligadas lado a lado e assim vocês vão perceber um pouco mais dessa diferença, especialmente em relação à potência do som.
diferença de preço das duas varia muito de acordo com as promoções e da época do ano. Eu já vi elas com uma diferença de R$100, mas em outros momentos a diferença chegava a ser de R$300, R$400. Então, caso a sua intenção seja economizar o máximo possível, e no momento que você está vendo esse vídeo, a diferença de preço estiver grande, e somado a isso você tem um aparelho como uma TV, um projetor mais de entrada, e vai usar num ambiente pequeno, aí sim começa a fazer sentido a escolha pela SQ-C1. Porque sim, nesses cenários, esse modelo mais barato da LG vai conseguir entregar um ganho de som bem legal, e especialmente nos graves, que é normalmente o ponto mais falho do som original de TVs e projetores mais baratos ou intermediários. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos dois modelos para vocês conferirem o preço atual e também seguir com a compra de algum deles caso tenham ficado interessados, porque vão ser links de lojas confiáveis da internet. Lembrando que se você quer acompanhar as melhores promoções, tanto de soundbar quanto de outros produtos interessantes, como TVs, projetores, notebooks, celulares, entre outros produtos, é só entrar no nosso grupo de ofertas exclusivo lá no WhatsApp. Aqui no canal a gente fica acompanhando os preços e cupons de desconto, e sempre que aparece uma boa promoção, uma boa oportunidade, a gente avisa vocês por lá. O link para acessar o grupo eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas enfim, o vídeo seria esse. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like se gostou desse vídeo e de se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!